Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de função exponencial, aula número 7. Faremos 3 exercícios sobre notação científica. Tranquilo? Exercício número 1. O diâmetro de Netuno é de aproximadamente 5,00 vezes 10 a 7 metros. E o diâmetro do Sol é de aproximadamente 1,4 vezes 10 a 9 metros. Quantas vezes o diâmetro do Sol é maior que o diâmetro de Netuno? Letra A, 14, letra B, 5, letra C, 20 e letra D, 28. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão. E na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Note que o diâmetro do Sol é maior que o diâmetro de Netuno, por conta da potência de 10 maior. Muito bem. Então nós vamos dividir o diâmetro do Sol pelo diâmetro de Netuno, para descobrir quantas vezes o diâmetro do Sol é maior que o diâmetro de Netuno. Então, o diâmetro do Sol, 1,4 vezes 10 a 9 metros, e o diâmetro de Netuno, 5 vezes 10 a 7 metros. A unidade a gente pode cancelar. Nós podemos fazer de forma separada, 1,4 dividido por 5, e depois aqui aplicar a propriedade que a gente já sabe. A propriedade está tranquila. Repete a base, subtrai expoentes, já que é uma divisão. 9 menos 7, 2. Falta dividir 1,4 por 5. A gente pode dividir normalmente, né, 1,4 por 5, mas particularmente, eu prefiro transformar usando esse raciocínio. Se eu quero dividir 1,4 por 5, a gente pode perfeitamente multiplicar por 2, tanto o numerador quanto o denominador, porque aí o nosso denominador fica 10. E 10 é uma divisão fácil de fazer. 1,4 vezes 2, veja, 2,8. Então, se eu fosse fazer 1,4 por 5, o cálculo é um pouquinho mais trabalhoso. Agora, 2,8 por 10 é o mesmo resultado de 1,4 por 5, porque a gente multiplicou pelo mesmo número. E 2,8 por 10 vai dar 0,28. E aí, o resultado já é 0,28 vezes 10 à segunda. Como nós sabemos que 10 à segunda é 100, 0,28 vezes 100, desloca a vírgula 2 casas para a direita. Resultado, então, 28. Esse, portanto, é o resultado final para a nossa questão. Marcaremos, então, letra D. Se você quiser utilizar também uma transformação, ao invés de 1,4, transformar para 14, porque aí 14 é um número que eu consigo dividir os 5. Só que aí eu vou sair da notação científica, vou usar aqui um artifício porque eu quero dividir por 5. Então, eu tenho que fazer desta forma. 14, aí eu saí da notação científica, sem problema, porque eu vou dividir por 5. Eu aumentei uma casa aqui, eu vou diminuir uma casa na potência de 10. Aí vai ficar 10 a 8. Aumentei uma casa, diminui uma aqui. O 5 já estava lá. Vezes 10 a 7. Então, só aumentei uma casa aqui e diminui uma na potência de 10. 14 por 5 é 2,8. E a base aqui, eu repito 10 e subtraio 8 menos 7, 1. E quanto que é 2,8 vezes 10? É o mesmo 28. Então, seria uma forma alternativa de resolver, saindo da notação científica para aumentar esse número para que eu consiga dividir facilmente por 5. Está aí os dois modos de fazer bem tranquilos. Tranquilo? Muito bem. Exercício número 2. Instituto Federal de Santa Catarina, 2012. O valor correto da expressão numérica é igual a 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a terceira, dividido por 10 a menos 4, mais 8 vezes 10 a menos 1, mais 10 a menos 4 é letra A, 58,00001, B, 8,000001, C, aqui nós temos 100.001,0001,
Letra D, 8. Letra E, 80. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Veja só, nós já podemos usar a propriedade aqui, começando da esquerda para a direita. Conserva a base e soma os expoentes. Menos 2 mais 3 dá 1. Menos 2 mais 3 dá 1. Dividido por 10 a menos 4. Posso pôr o parênteses, posso tirar o parênteses, que eu só tenho essa operação. E essa aqui, essas duas são independentes. Mas aqui eu já posso transformar 8 elevado a menos 1 em 1 sobre 8 elevado a 1, quando a potência é negativa. Então fica 8 vezes 1 oitavo elevado a 1, que é 1 oitavo, mais 10 a menos 4. Cuidado nessa propriedade aqui com o expoente na divisão negativo. Eu vou conservar a base, continuando a operação do E. Conserva-se a base 10 e subtrai os expoentes. 1 menos menos 4. Fica 1 mais 4, que é 5. Se você tem dificuldade de fazer direto, sem problema algum, podemos fazer no rascunho. Os expoentes são 1 e menos 4. Na divisão, subtrai. Então fica 1 mais 4. E 1 mais 4 é 5. Muito bem. Aqui eu posso simplificar. 8 vezes 1 é 8, dividido por 8. Eu simplifico, dá 1. Então, 1 vezes 1 é 1. 8 vezes o seu inverso é sempre 1. Mais 10 a menos 4. Cuidado, eu não posso aplicar propriedade alguma, está somando. Se estivesse multiplicando ou dividindo ou potência, sim, mas na soma não. Na soma eu tenho que separar. 10 à quinta, se fosse 10 à terceira, 1000. 10 à quarta, 10.000. 10 à quinta, 100.000. Ou seja, 5 zeros. Mais 1. E 10 a menos 4 é 4 zeros, ou 4 casas depois da vírgula, finalizando com 1. 0,0001. Nesse caso, o valor de E agora é um número muito grande, 100.000, 100.001, e esses números decimais. Então vai ficar 100.001, vírgula, 3 zeros aqui e 1. Já é o nosso resultado final para a questão. 100.001,0001. Marcaremos, portanto, a alternativa C de casa. Ok? Muito bem. Último exercício, número 3. O FMG. Simplificando a expressão raiz quadrada de 9 vezes 10 a menos 6, vezes raiz quadrada de 0,0049, vezes raiz quadrada de 2,5 vezes 10 a terceira, obtém-se letra A, 105, letra B, 10,5, letra C, 1,05, D, 0,105, letra E, 0,0105. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão. E na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Veja só, raiz de 9 está fácil, é 3. Raiz de 10 a menos 6 também está tranquilo, 10 a menos 3. Só que agora eu não consigo extrair uma raiz de um número decimal. Mas nós podemos trazer essa vírgula para 49, até ultrapassar aí 4,9, fora da notação científica, mas para a gente tirar a raiz de 49, porque raiz de 4,9 nós não temos aí de cor, tem que fazer na calculadora. A mesma coisa, eu vou aumentar aqui essa vírgula para 25, a raiz de 25 a gente consegue, é 5. E aí eu diminuo. Então eu vou ter que tirar fora da notação científica, mas ao final a gente pode até transformar em notação científica. Mas vendo as alternativas, ele não quer em notação científica. Muito bem. Então aqui eu vou ter raiz de 9, 3, 10 a menos 6, como é raiz quadrada, 10 a menos 3, vezes, aqui eu vou transformar em 49, eu vou aumentar 1, 2, 3, 4 casas. Se eu aumentar 4 casas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir
4 casas na potência de 10. Então, 1, 2, 3, 4 casas, eu venho com a vírgula aqui depois do 9, diminuo 4 na potência de 10. Que eu estou aumentando, tem que fazer essa compensação. Aqui eu preciso aumentar só uma casa, porque 25 é a raiz que a gente sabe que, raiz quadrada, né? Que é 5. Aumentei uma casa aqui, vou diminuir uma na potência de 10. Agora ficou mais fácil a gente usar as propriedades. 3 vezes 10 a menos 3, vezes. Aqui nós temos 49, raiz de 49, 7. E raiz quadrada de 10 a menos 4, simplificando, ou usando a propriedade, fica 10 elevado a menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2 é menos 2. Raiz de 25 é 5. E a propriedade aqui, raiz quadrada de 10 ao quadrado, se eu separado, fica 10 elevado a 2 dividido por 2, que é 1. Muito bem. Agora nós podemos multiplicar os números. Todos os termos estão multiplicando. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 5. Se fosse 20 vezes 5, daria 100. Como tem 21 vezes 5, 1 vezes 5 mais 5. Então é 105. Agora, a potência de 10, nós temos 10 a menos 3, 10 a menos 2 e 10 a 1. Conserva a base, somos expoentes. Menos 3 com mais menos 2, menos 5. Menos 5 mais 1, menos 4. E aí, agora a gente pode usar aqui, por exemplo, em notação científica. Vamos passar para a notação científica, depois a gente passa para um número decimal que está aqui, ou inteiro, mas acredito que não vai ser inteiro por conta que a vírgula vai aparecer aqui bem antes do 105. Então, eu tenho 105 vezes 10 a menos 4. Se eu quero em notação científica, eu vou voltar uma, duas casas. 1,05, então diminuir duas casas. Eu vou aumentar duas aqui. Muito cuidado. Aumentar duas no menos 4, menos 4, aumentando uma vai para menos 3, e mais 1 vai para menos 2. Então, eu tenho que diminuir duas casas, estou reduzindo o número, compenso isso aumentando aqui. Duas casas. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Só que ele não quer em notação científica. Aqui está o número em notação científica. Se tivesse alternativa em notação científica, eu já marcaria. Mas eu ainda tenho que reduzir ainda mais duas casas. Veja, eu ainda tenho que deslocar mais duas casas para a esquerda. Uma, duas. Se eu diminuo duas casas aqui, eu vou aumentar duas casas aqui. Menos 2 mais 2 fica 0. 10 a 0 é 1. Ou, se a gente tem 10 a menos 2, basta deslocar diretamente duas casas para a esquerda. A gente já elimina o 10 a menos 2. Então, uma está aqui, duas. Então, esse é o resultado final da nossa questão. 0,0105. Marcaremos, portanto, a alternativa E. Ok? Com isso, a gente finaliza toda essa parte de revisão sobre as funções, né, exponenciais, na verdade, revisão de potenciação, radiciação, essa parte de notação científica. E agora, na próxima aula, a gente de fato vai entrar na função exponencial. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.